Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer a correção da sequência 7 do EMAI, né? Que vocês já tiveram um tempo para realizar as atividades, já foi feitas as explicações e hoje a gente vai fazer a correção para ver onde foi as dificuldades que vocês encontraram e tentar, né, sanar essas dificuldades. Bom, primeira questão aí é da sequência 7.1, atividade 7.1, falava assim: os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 são chamados de números naturais e formam um conjunto infinito de números, não tem fim. Você já sabe lidar bem com os números naturais, né? Todo mundo já conhece, desde o primeiro aninho vem se familiarizando com os números naturais. No nosso dia a dia, porém, usamos números que não fazem parte do conjunto dos números naturais. E vocês com certeza conhecem alguns deles. Letra A. Observe as escritas a seguir e diga a que elas se referem. Então, a primeira escrita que tinha aí é 1,75, né? E o símbolo do sistema monetário, que é o nosso dinheiro, né? Que é o real. Então, é um sistema monetário. Aí depois tinha o 2,8 m. O M significa medidas de comprimento, de metros, né? Depois tinha 3,150 kg, que é o quilograma, né? Que são as medidas de massa. E 1,5 L, que é o L é a abreviação do litro, né? Que é a medida de capacidade. Então tinha que escrever aí dentro de cada quadradinho o que significava. Em matemática, números como esses são chamados de números racionais. E nesse caso, estão escritos na forma decimal. O que é forma decimal? A gente conhece, né, popularmente como os números com vírgula. Então, números com vírgula se chamam números decimais, né? Os números racionais podem ser representados sob a forma de frações também, né, que são menos usadas no mundo hoje, mas também podem ser representados. Então, os números racionais, na verdade, são aqueles números em que a divisão ela não é exata, né? Ela não dá números inteiros apenas, mas é necessário dar um inteiro e mais algumas frações, mais algum décimo, centésimo, milésimo. Então, entra aí os números decimais. A fração e os decimais, eles são ligados um no outro, né? Eles têm relação, porque na verdade nada mais é do que uma divisão que não dá para se representar de forma inteira. Então, tem lá os números decimais ou fracionários. Na letra B, veja se você conhece algumas dessas representações fracionárias. 1/2, 1/3, 1/4 e 2/3, né? Aí eu coloquei a imagem. Então, eu tenho 1 inteiro dividido ao meio, eu fiquei com meia maçã para cada um. 1/3, eu tenho a mesma maçã inteira dividida em 3 partes. E fiquei com uma parte dessas 3. No 1/4, eu tenho a mesma maçã dividida em 4 partes e fiquei, ou eu comi, uma parte dessa. E nos 2/3, é a mesma maçã dividida em 3 partes, só que dessa vez, ao invés de usar uma parte só, eu usei 2 partes dessa maçã, tá bom? Aqui tem bem, eu deixei a imagem aqui para vocês entenderem, tá vendo? Ó? 1/3, por exemplo, e 2/3, o denominador é o mesmo, foi dividido em 3 partes. Só que a diferença faz que eu comi um pedaço de 3 e no outro eu comi 2 pedaços de 3, né? E aí tá aquela imagem que tá ali no outro, só que é maior para vocês observarem com mais tranquilidade. Atividade 7.2. Leia o texto a seguir e destaque todos os números que encontrar. Então vamos lá. A família Souza pretende passar alguns dias no litoral. E o senhor Miguel precisa se organizar para a viagem. Por isso pediu a ajuda de César, seu filho mais velho. O carro da família precisa passar por uma revisão e vai ser levado à oficina. Terá de ser trocado o óleo do motor e para isso será necessário comprar 1/2 litros de óleo 5W40, que custa R$ 10,60 o litro.
Terá de fazer a regulagem dos freios, calibragem de pneus e checar a parte elétrica. E, por fim, abastecer o tanque de combustível, que está com apenas 1/4 da sua capacidade total, que é de 50 litros. O mecânico cobrou, além dos materiais usados, 150 pela mão de obra. E na viagem de 100,5 km, terão de passar por 3 praças de pedágio, que custa R$ 5,80, R$ 6,90 e R$ 9,40, respectivamente. Eles pretendem ficar 4 dias no litoral e todos estão radiantes com esse final de semana prolongado, que promete muita diversão. Então, nesse caso aqui, eu já fui grifando, né, tudo que apareceu como número aí no texto. 3/1, 3 e 1/2, 5W40, 10,60, 50 litros, 1/4, 150, 100,5, 5,80, 6,90, 9,40 e 4. São todos os números que tem no texto que foi pedido para destacar. Aí depois dessa primeira atividade tem a letra A. Vocês sabem ler todos os números que aparecem no texto? E eu conheço, né? Vocês podem ter, eu conheço alguns já vi no meu dia a dia. Eu utilizo nas compras para poder passear de carro, etc. Isso é uma resposta pessoal, vai depender do que vocês conhecem ou não, né? Na letra B, pergunta se a gente compreende o significado de cada um deles e que eu me justifique. Então, eu conheço o 3/1/2, que é uma fração, né? E significa 3 litros e meio. Então, eu tenho 3 litros inteiros, eu vou usar 3 litros inteiros e um outro pela metade, né? Que não vai precisar dele inteiro. 5W40, ele se trata da marca do óleo. Então, ele não é como o nosso RG. É um número que não é de adição, de subtração, de valores, mas para marcar uma determinada, marcar um registro, né? No caso desse registro é a marca do óleo. 10,60 é o valor do sistema monetário, quanto custa, né, o litro, né? Então é o nosso dinheiro. Sempre que aparece o R, o cifrão, está se referindo ao real, né? E é o sistema monetário. 1/4 é a fração do tanque de combustível. Significa que um tanque, vamos supor, está dividido em 4 partes e que eu tenho somente uma parte que eu estou usando, o resto está vazio, né? 50 litros, que é o total que cabe no tanque. Então, é a medida de capacidade. Aqui não adianta eu querer pôr 2 litros, se a garrafinha é de 500 ml, né? Então, tem a medida de capacidade, quanto que tenho de capacidade para colocar aqui dentro. R$ 150 é novamente o sistema monetário, que é o valor pago pelo serviço, né? 100,5 km trata-se da distância que percorreu, né, na unidade de medida de comprimento, quanto que ele andou. 5,80, 6,90, 9,40, mais uma vez o sistema monetário, o valor pago nos pedágios, né? E 4 dias, unidades de medida de tempo. Então, todos esses são os números e o que significa cada um deles. Atividade 7.3. No texto da atividade anterior, você identificou várias escritas numéricas. Escreva por extenso como você faz a leitura de algumas delas. Então, 3 litros e meio, R$ 10,60, 1/4 e 100 quilômetros e meio, tá bom? Isso aí é escrita por extenso. Aqui, ó. Ajude César a calcular os gastos da viagem, preenchendo o quadro. Letra A. Para a troca de óleo do carro do Sr. Miguel, quantos litros serão necessários? Então, primeira coisa, achei lá no texto, tá? O carro da família precisa passar por uma revisão e ser levado à oficina. Terá de ser trocado o óleo, para isso serão necessários 3 litros e meio. Então, a pergunta é, para a troca do óleo do carro do Sr. Miguel, quantos litros serão necessários? Será necessário 3 litros e meio, né? Ou 3 e o símbolo de meio da fração. Letra B. Para a troca de óleo do carro da família Souza, quantos reais serão gastos? Cada litro custa R$ 10,60. Ele vai precisar de 3 litros, no caso, e meio. Então, aqui eu já sei, ó, que custa R$ 10,60 o litro. Então, cada litro R$ 10,60. Então, 1 litro custa R$ 10,60.
Então, como eu vou usar 3,5 litros, eu vou fazer 10,60 vezes 3. Então, já deu 31,80, 3 litros. E eu vou adicionar mais meio litro, que na verdade é metade do valor. Se 1 litro é 10,60, meio litro é metade. Então, qual que é a metade de 10,60? Metade de 10,60 é 5,30, né? Então, eu tenho aí 10,60 mais... metade de 60 é 30, metade de 10 é 5. Então, eu tenho 10,60 mais... 10,60 não, eu tenho 31,80, que é 10,60 vezes 3, mais 5,30. Então, a gente soma 0 com 0 dá 0, 8 com mais 3 dá 11, subiu 1, 5 com mais 1, 6 com mais 1, 7, e 3 com nada, 3. Então, né, 37 e 10, né, certo? E aí, eu vou saber quanto eu vou pagar. Será gasto o valor de R$ 37,10, certo? Letra C. Quantos litros de combustível cabem no tanque do carro do pai de César? Então, tá aqui. Capacidade total é de 50 litros. Tudo isso está tirando do texto, está grifado no texto, tá bom? Então, quanto cabe? Cabe 50 litros, está no texto. O tanque do carro está com 1/4 de combustível. Quantos quartos serão necessários para que ele fique completo? Então, está com 1/4. 1/4 é quanto tem de combustível. E a gente sabe que na fração, 1/4 é o quanto tem, na parte de 4, que é o total, certo? Quando eu tenho uma fração inteira, eu tenho 4 quartos. Então, se eu pensar que o 4, lá em cima, o numerador, 4 é o total, e eu tenho 1, 4 tira 1, quanto falta? Falta 3/4 para completar o tanque, né? Ó, será necessário 3/4 para completar o tanque. Eu tenho 4 é o total. Se eu já tenho 1, eu tiro 1, ficam 3/4. Qual o gasto que a família Souza terá com o pedágio no trajeto de ida e volta? Então, tem aqui, ó, na viagem de 100,5 km, terá 3 pedágios, um 5,80, outro 6,90, outro 9,40. Qual o total, né, que eles vão gastar de pedágio na ida ao litoral? 5,80, 6,90 e 9,40, que vai dar 22,10. Agora, na atividade 7.4, Marcela tinha as dúvidas ao ler os números apresentados abaixo e perguntou para sua mãe. Mostrou para a mãe os números, a mãe dela fez a leitura. 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 e 2/11. Agora é a vez de vocês. Relacione cada número com a sua leitura. Então, aqui já fiz a relação, né? Se vocês olharem 2/4, vocês vão lá no 2/4, põe o dedinho e ele vai dar lá na escrita 2/4. 1/5, ele vai dar na escrita 1/5. 3/4 na escrita 3/4. 3/5 na escrita 3/5. 1/6 na escrita 1/6. 5/6 na escrita 5/6. 3/7 na escrita 3/7. 5/8 na escrita 5/8. 2/10 na escrita 2/10. 1/9 na escrita 1/9. 3/11 na escrita 3/11. E 5/12 na escrita 5/12. Tranquilo. Isso aí é mais para vocês trabalharem a questão da leitura mesmo das frações, né? Para não ficar falando mais 2/4, 1/5, não, é 2/4, 1/5, 3/4, 3/5, 1/6, 5/6, 3/7, 5/8, 2/10, 1/9, 3/11, 5/12 e assim por diante. Aqui, na atividade 7.5, Marcela precisa pintar a parte indicada pela fração em cada uma das figuras. Ajude nessa tarefa. Então, vamos lá. Eu tenho que pintar 3/4. 3 pedaços de uma fração que é 4. Então, eu vou pintar 1, 2, 3. 3 pedaços de 4. 1/3. Então, vou pintar um pedaço de 3. Um pedaço de 3. 2/5. Eu vou pintar
2 pedacinhos de 5 que está dividido aí. 1, 2. 4 cestos. Eu vou pintar 4 pedaços de 6. 1, 2, 3, 4. 3 oitavos. Eu vou pintar 3 pedaços de 8. 1, 2, 3. E 5 oitavos, vou pintar 5 pedaços de 8. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de cima é o que eu vou consumir, o que eu vou comer, o que eu vou pintar, depende do que está pedindo na minha situação problema. E o de baixo é o total de partes que está dividido cada figura. Pode até contar aí para vocês ver. Todas essas figuras estão divididas conforme o denominador. Na última atividade, 7.6, fala assim, ó, Marcela, observando as figuras, verificou que em algumas delas estava pintada a quarta parte. Quando eu falo a quarta parte, quer dizer uma parte de 4. E que a figura obrigatoriamente está dividida em 4, tá? Para ser considerada uma fração, ela precisa ser dividida em partes iguais. Então, por isso que quando perguntam em quais delas isso aconteceu que ela pintou a quarta parte na letra A, na letra D e na letra E. Ah, professora, mas por que não na letra B? Porque na letra B a divisão não está igual, ela está diferente. Né? Tem 2 quadradinhos iguais e outros 2 diferentes, então não pode. Na letra C e na letra F também, até do lado aí, ó, eu mostrei para vocês. Na verdade, para ser igual e ser uma fração, teria que estar dividido igual, tá aí, ó. 6, né? Na letra B seria 6 partes, e na letra C seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, né? Então, seria mais partes para dividir de partes iguais, entendeu? Então, por isso que só está correto a letra A, a letra D e a letra E. E na questão 2, fala assim que Marcela disse para sua mãe que pintou a terça parte de cada figura. Você acha que ela acertou? Ela tem 3 figuras ali, a letra A, a letra B e a letra C. E ela disse que pintou a terça parte, ou seja, uma parte de 3. Então, todas essas figuras têm que estar divididas em 3 partes e tem que estar pintado só uma parte de 3. Então, por exemplo, se eu tenho uma figura com 12 partes, quantas partes eu tenho que ter pintado se eu dividir ela em 3? 12 dividido por 3. Dá quanto? 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se eu tenho uma figura com 12 partes e eu pintei a terça parte, eu dividi ela em 3. Porque quando eu falo terça parte, é 3. Eu dividi ela em 3 partes. Cada parte representa 4 quadradinhos. Tá? Então, por exemplo, a primeira figura. Quantos quadradinhos tem? Tem 4, 8, 12. E ela pintou 4. Ela pintou a terça parte? Sim, porque está dividido em 12, dividido por 3. 12 dividido por 3, né? Dá 4, 4 e mais 4, que dá 12. 4, 8, 12, né? E ela pintou uma de 4, ela pintou uma parte de 3. Dá até para ver na imagem uma parte, que é a vermelha, de mais outras 2 partes, né? Que somam 3 partes. Na letra B, ela falou que pintou também a terça parte, ou seja, vamos contar. Quantos quadradinhos tem? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 quadradinhos também. Então, a gente já sabe que 12 dividido por 3 dá 4. Né? Então, a terça parte é 4 quadradinhos. Tem 4 quadradinhos só pintados? Quantos quadradinhos tem pintado? Tem 6. Tem metade. 6 é metade de 12. Né? Então, tem metade, não um terço. Se vocês olharem na imagem do lado aqui, é a mesma coisa que você pegar os quadradinhos que estão pintados ali na ponta e colocar junto, vocês vão ver que ficou metade da figura pintada. Né? Então, quer dizer que ela não pintou a terça parte, ela pintou metade. E na letra C, a mesma coisa, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 quadradinhos. E tem quantos pintados? 2, 4, 6. Qual que é a metade de 12? 12 dividido por 2 é 6. Então, quer dizer que ela pintou também metade. Se vocês pegarem os quadradinhos que estão pintados, juntarem tudo de um lado só, vocês vão ver que ficou metade da figura pintada, como a professora fez ali no cantinho. E a outra metade
não pintada, né? Então não é a terça parte. A única figura aí que ela pintou a terça parte foi a figura A, que é a resposta que eu coloquei aqui, ó. Não, pintou a terça parte somente para a figura A, tá bom? Eu coloquei para vocês, né, os vídeos de frações, tem lá no canal também. Então, qualquer dúvida, volta lá para poder tentar entender isso, tá certo? Então, tá bom, gente. Boa tarde, espero que vocês tenham tirado de letra aí, mas qualquer dúvida, estamos à disposição.